Mas antes nós vamos falar sobre o preço dos combustíveis. No ano passado houve aquele problema no final do ano com desabastecimento. O preço aumentou muito dos combustíveis, especialmente da gasolina comum, e o Procon disse que ia investigar para quando o abastecimento fosse regularizado, os preços voltassem ao normal. Nós vamos saber agora com o Francisco Lima, que está lá no Procon, já recuperado da chuva, e que vai contar para a gente, Francisco, como é essa fiscalização do Procon sobre o preço dos combustíveis. É isso, Nádia. O bom de Teresina é que a gente se recupera rápido, né? A roupa seca logo depois que a gente se molha. Mas enfim, a gente veio até aqui o Procon para discutir realmente esse ponto que você está falando. No início do ano a gente teve uma repercussão grande com relação ao fato de que os postos de gasolina aumentaram bastante. O preço no ano passado também houve esses aumentos de preço e hoje, até hoje, o preço está estável, mas estabilizou lá em cima, né? O preço da gasolina aditivada pode chegar a quase R$4. Então, isso está sendo avaliado pelo Procon. Os postos de combustível alegaram na época que estavam obedecendo a lei da oferta e da procura, como as distribuidoras estavam com dificuldade em repassar o produto, muita gente estava tendo que abastecer o carro, né? Isso é algo que não diminui. Então eles acabaram tendo que aumentar o preço por causa justamente da lei da oferta e da procura. Aqui ao meu lado está o Campelo Júnior, que é conciliador do Procon, Campelo, e estava explicando para mim antes da gente entrar no ar que a fase de oitivas, de ouvir os proprietários dos postos de gasolina ainda estão acontecendo. Na verdade, assim, a gente ainda está escutando as distribuidoras, essa fase de oitiva está sendo ainda concluída, mas muito provavelmente haverá necessidade de ingressar com uma ação judicial para tentar combater essas irregularidades. Esse reajuste, aparentemente, ele foi indevido, ele foi abusivo, até porque a essa altura do campeonato a gente entende que já era para ter normalizado esse abastecimento, que era o que sustentava anteriormente a elevação desse preço do litro do combustível, mas que até a presente data ele está se mostrando estável e a gente não vê nenhum indício de que ele vai, à medida do possível, haver uma redução. O que você avalia nesses casos? Quer dizer, para que possa avaliar essa justificativa das distribuidoras, dos postos de combustível, de colocar o valor mais alto? O que você avalia nesses casos? Bom, aparentemente pode estar caracterizado indícios fortes de que houve um alinhamento, né? Agora, isso tudo só vai ficar concluído ao término desse procedimento administrativo que ainda corre aqui no Procon. A gente não pode também estar julgando sem haver a conclusão desse processo e baseado nas argumentações na defesa que são trazidas aqui pela distribuidora e pelos postos de combustíveis. Mas a expectativa é, como se diz, se havia sustentação da lei da oferta e da procura anteriormente para justificar essa elevação no preço, e posteriormente, uma vez normalizando esse abastecimento, deverá necessariamente haver uma diminuição do preço do litro de combustível. Do contrário, certamente estará caracterizado um ajuste doloso no sentido de provocar intencionalmente esses aumentos. A gente agradece a participação do Campelo Júnior, que fez esclarecimentos a respeito desse aumento no valor do preço do litro do combustível. Vamos esperar essa fase de oitivas terminar, Nádia, para que a gente possa ter uma solução nas próximas semanas.